Aqui é Débora Luna, eu sou nutricionista com formação aqui na Inglaterra, sou psicóloga com formação no Brasil e hoje eu tenho um convidado especial, é o César Vicente Júnior, ele é nutricionista, aprimorado em transtornos alimentares pelo Ambulim, que funciona no Hospital das Clínicas e é ligado à USP também. Ele é mestrando em Nutrição e Saúde Pública na USP, membro do grupo de pesquisa, alimentação e cultura, que também é ligado à USP, atua como nutricionista no grupo de estudos em comer compulsivo e obesidade, que é o Greco, também ligado ao Ambulim, e tem um consultório particular. Uma coisa importante é que ele é coautor do livro Nutrição Comportamental e hoje ele vai falar sobre Health at Every Size, que é um termo que traduzindo aí seria saúde em todos os tamanhos. E eu agradeço demais por você estar aqui, César. Muito obrigado pelo convite mesmo. Falar sobre Health at Every Size é uma coisa que eu gosto muito. Conta pra gente aqui o que é Health at Every Size. Health at Every Size é uma filosofia baseada em ciência, é um jeito de pensar a pessoa, o corpo e a alimentação. E pode ser resumido em 3 pontos. Um é o comer normal, e acho que vale a pena explicar o que é esse comer normal. O outro é o de atividades físicas prazerosas e o outro é o da autoaceitação do corpo. O mais importante é a saúde e não alcançar um peso X ou Y. Então, não é que o peso ele é ignorado, que quebra-se todas as balanças do consultório, mas que o peso ele é mais um dado como um hemograma, mais um dado como a quantidade de alimentos ricos em fibras que a pessoa comeu. Ele não é superestimado, ele também não é ignorado. Promover saúde, ele entende que saúde ela pode vir em qualquer tipo de corpo. É diferente de pensar que a saúde está em qualquer tipo de corpo, mas ela diz que, independente do meu corpo ser mais alto, ser mais baixo, ser mais magro ou ser mais gordo, é possível promover saúde nessa pessoa sem condicionar de que ela só vai ter saúde quando ela atingir um determinado corpo X. Então, o Health at Every Size ele é muito bonito e claro ao dizer isso. Assim, que o mais importante para ele é a saúde e promover saúde. Eu vou dar um exemplo que acho que fica mais concreto. Quando as pessoas com obesidade procuram algum profissional da saúde, uma das recomendações muito diretas, que é uma das primeiras coisas que as pessoas imaginam aqui no Brasil, é academia, atividade física programada. Se qualquer pessoa que já deu uma olhada, uma passada por uma academia aqui no Brasil, viu que ela certamente é um ambiente que é totalmente excludente para as pessoas gordas. A sensação que dá é de que tudo em relação à saúde da pessoa está apenas no controle dela, e não está. Tirar o foco do peso, de dizer, o foco ele tem que ser na saúde e não no peso. E eu me lembrei de uma analogia de uma psicóloga americana, Debbie Burgard. Ela faz uma comparação, então, na forma de um gráfico, que ela mostra, assim, um círculo dizendo o que as pessoas fazem para emagrecer, e um outro círculo, o que as pessoas fazem para ser saudáveis. E ela vai contando de que, no senso comum, a maioria das pessoas acham que esses 2 círculos, eles fazem uma intersecção muito grande. E ela mostra que, na prática, esse círculo tem uma intersecção muito pequena. A minoria das coisas que as pessoas fazem pensando em emagrecer, elas são saudáveis. A maioria das coisas não são saudáveis. Então, do tipo, pular refeições, então, do tipo, aqui no Brasil, por exemplo, não jantar, então, consumir um shake no lugar de uma refeição, por exemplo, voltar a fumar porque ganhei peso quando parei de fumar. Então, tem vários exemplos que eu podia ir citando que são coisas que ajudam a emagrecer em algum nível, em alguma perspectiva, mas que são coisas que são zero saudáveis nesse sentido. Então, a Health at Every Size vem para combater um pouco essa ideia. Uma paciente que eu atendo, que no registro alimentar dela, ela, para notificar quando ela faz alguma alteração de nutriente numa receita, ou que ela come alguma coisa sem glúten, sem lactose, diet, o jeito que ela encontrou de me notificar é que ela coloca a comida entre aspas. E eu achei esse jeito muito interessante, porque, curiosamente, a gente vem percebendo que quando ela come o mesmo alimento na versão, entre aspas, com algum nutriente alterado, ele não satisfaz ela do mesmo jeito.
E aí, tem uma pergunta que eu fiz para ela, que disparou umas discussões muito interessantes, que era assim, o quanto uma comida tem o poder de satisfazer a gente, uma comida, entre aspas, em relação a uma comida de verdade. Então, o Health at Every Size, pegando aí mais do ponto de vista da alimentação, ele trabalha super com a gente comer comida de verdade. Não esse estereótipo que tem hoje de comida de verdade, que é necessariamente uma comida que você planta, que você colhe, zero agrotóxico, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, não é glicotóxica, que é um termo usado aqui comum Como é que é no o Brasil. nome? Glicotóxica é Ok, algo... porque tem muita glicose, tem muito Sim, sim. açúcar. Tem muito açúcar, é alguma coisa desse sentido. Essa ideia de que o corpo ele é só uma maquininha, é uma ideia que no Health at Every Size a gente tem que tentar romper. Porque comer normal é muito mais do que ter todos os nutrientes para o nosso corpo ficar saudável desse ponto de vista de funcionamento. Uhum. Porque entra a questão satisfação, né? Tem, saciedade é uma coisa fisiológica, satisfação tem uma conotação mais emocional, social, de prazer mesmo, né? E eu vejo muito a nutrição nessa coisa de coma pelos nutrientes. Isso não necessariamente vai se aplicar à sua satisfação. Esses dias a gente estava fazendo uma atividade em grupo no Ambulim e a gente estava contando um pouco os alimentos fonte de determinados nutrientes para os participantes. E aí, num determinado momento, e eu não acho que foi pela condução da dinâmica, mas eu acho que é por um jeito da sociedade olhar para a alimentação, elas começaram a chamar as comidas pelos nutrientes. Então, do tipo, aí eu como um carboidrato, uma proteína e uma gordura. O que é super comum, se a gente pega na maioria da sociedade, as pessoas se referirem à comida assim. E aí eu estava tentando explicar para elas de que a gente precisa gastar um pouquinho mais de verbo, contar o alimento, fonte de carboidrato. E ninguém estava entendendo muito por que eu estava dizendo isso. E aí, aqui no Brasil, é muito comum comer arroz, feijão e uma carne, por exemplo. E eu disse para elas, como que vocês reagiriam se eu colocasse arroz, feijão e leite no meu prato? Elas ficaram assim, meu Deus, você está muito maluco. Bom, mas o leite ele também é um alimento fonte de proteína, assim como a carne. Então, chamar o leite de proteína, a carne de proteína, assim dar um nome para ela em qual refeição a gente está falando, tanto faz se você coloca queijo, tanto faz se você coloca 2 tipos de feijão, tanto faz se você coloca carne, tanto faz, não faz diferença. Mas faz diferença sim quando a gente vai comer. A gente não come arroz, feijão e leite. Parece extremamente bizarro. Para o nosso corpo talvez pareceria aceitável, porque o nutriente ele está ali. Mas culturalmente a gente come por motivos muito além da biologia. E é assim que a nossa alimentação se configura de um jeito bonito, natural e sadio na nossa vida. Exato, acho que você falou tudo, né? Hoje se busca tanto os detalhes, né? E a gente perde a conexão histórica da coisa, afetiva da coisa, social também. O César falando de Health at Every Size, eu não posso deixar de falar de 2 livros com 2 autoras, que é a Linda Bacon e a outra que eu nunca lembro o nome dela, porque é um sobrenome super diferente. Lucy Aphramor. Isso, mandou muito bem. Health at Every Size, da Linda Bacon, é uma bíblia mesmo. Quem quiser se aprofundar nesse tema, eu recomendo mais do que fortemente que leia esse livro. Tem português? Infelizmente, ele só tem inglês, que era isso que eu ia dizer. O Biorespectrum é um livro muito bacana, que o Health at Every Size, eu acho que ele traz uma literatura científica um pouco mais densa. Então, para quem quer se embasar cientificamente, eu acho que ele é mais interessante. O Health at Every Size tem essa conotação de promover saúde para a pessoa no momento em que ela está hoje e o que é possível para ela hoje. É diferente da abordagem tradicional, onde você precisa atingir um peso determinado, ou atingir um corpo determinado, e a partir daí a sua saúde pode começar a acontecer. Não, o Health at Every Size diz assim, a gente pode começar hoje, com o que é possível para você nesse momento. Uma história do Health at Every Size começa com um movimento americano de fat acceptance, então de aceitação gorda. As pessoas precisam pensar em saúde para essas pessoas também, mesmo que elas não consigam emagrecer.
E foi a partir dessa ideia que foi surgindo o movimento Health at Every Size. Uma pessoa gorda que vai a um profissional de saúde, não importa qual seja a demanda dela, a resposta vai ser, bom, você precisa perder peso. E o Health at Every Size diz, não, a gente precisa mais do que isso. No livro Nutrição Comportamental, no capítulo de obesidade, eu fiz questão, enquanto coordenador, de fazer uma tabela, então, dizendo de algumas condutas mais práticas de como ser mais size-friendly, que é um termo que a gente usa para descrever pessoas que são não preconceituosas em relação ao peso. Ou seja, pessoas que trabalham numa direção mais health at every size. É um indicativo que eu estou sendo health at every size quando eu penso numa recomendação que eu estou dando para uma pessoa gorda, e eu penso, eu daria essa recomendação se essa pessoa fosse magra? Eu diria exatamente isso se essa pessoa fosse magra. Esse é um bom indicativo, porque aí testa a gente para ver se a gente de verdade está conseguindo ser size friendly ou não. E aí a gente vai exercitando, porque é um exercício, a formação, pelo menos aqui no Brasil, ela é extremamente estigmatizante em relação ao peso. Aqui também, né? A obesidade não é grande como nos Estados Unidos, mas dos países da Europa é o que está aumentando, né, o índice de obesidade. Então começa essa história, vamos lutar contra a obesidade, né, promovendo dieta. E aí, dieta de emagrecimento, a gente já sabe onde é que acaba, né? Na verdade, ela prediz ganho de peso ao longo do tempo. Tem uma pergunta em relação a esse termo que você usou, que é muito comum aqui no Brasil também, guerra contra a obesidade, luta contra a obesidade, que é assim, será que a gente está lutando contra a obesidade ou contra as pessoas gordas? Essa é a questão do Health at Every Size, essa é a questão de ser size-friendly, como a gente ajuda todas as pessoas a serem saudáveis. Para o pessoal que tem um livro, eu comecei falando, eu não terminei porque eu tenho essa mania, de que tem uma seção no capítulo de obesidade, uma tabela com várias ações práticas de como começar sendo mais size-friendly. Por exemplo, pela cadeira que tem no seu consultório. Né? Se a cadeira tem braço no seu consultório e você recebe uma pessoa que não consegue sentar naquela cadeira, como é que fica? Será que alguma vez você já pensou sobre isso? A balança do seu consultório, qual é o limite de peso dela? É 120 quilos, que é a maioria das balanças? E se chegar alguém que tem mais do que esse peso, como é que você lida com relação a isso? Enfim, algumas coisas mais práticas mesmo, desde leitura de exame laboratorial até coisas materiais de ter no consultório, que eu acho que vale bastante a pena para quem quer começar a ter uma abordagem um pouco mais size-friendly. Como a gente pode ser não gordofóbico? O que a gente pode fazer sobre isso? Eu acho que se policiar em determinadas falas, como, por exemplo, aqui no Brasil é comum um termo que eles chamam de gordice, que é um termo utilizado que as pessoas descrevem quando estão comendo alguma coisa que é calórica ou não saudável, e aí gordice dá automaticamente uma conotação de que aquela coisa é a coisa que o gordo come, mas não, qualquer pessoa de qualquer tamanho pode comer aquilo. Então, essa que parece uma palavra super inocente, por exemplo, é uma palavra que já traz uma conotação um pouco mais gordofóbica. O que eu diria, que eu acho que eu consigo dizer muito bem, é assim, não aceitem serem atendidos por profissionais gordofóbicos. Não, você pode estar precisando de ajuda, mas o profissional de saúde bateu na mesa, brigou, disse palavras como força de vontade, vergonha na cara. Essas não são palavras do âmbito da saúde, são palavras do âmbito da moral, e o atendimento em saúde não é um atendimento religioso. Então, isso eu acho que eu diria para as pessoas assim, não aceitem esse tipo de atendimento, procurem um outro profissional. Se for, no caso aqui do Brasil, se isso acontecer no SUS, disquem para o SUS e façam uma ouvidoria reclamando desses profissionais. E aqui, fechando o bate-papo maravilhoso com o nutricionista César Vicente, teve um pequeno imprevisto, né? Caiu a luz, acabou a luz lá no consultório dele em São Paulo, então eu não consegui agradecer pessoalmente, eu liguei para dar o meu muito obrigado, mas fica aqui o meu agradecimento. E eu vou deixar os contatos do César. Ele tá no Instagram, que é @nutricionista.cesar, com Z. O e-mail dele é cesar.vicente@gmail.com. O WhatsApp dele é 11, que é o código de São Paulo,
996070979. Se você curtiu esse bate-papo, deixa o seu joinha. Se você quiser fazer parte do meu grupo VIP de alimentação intuitiva, eu vou deixar o link aqui embaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!